Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 35. Amém? Atos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 35, por enquanto. Amém? Que diz assim: Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Vamos orar, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Jesus querido e amado, estamos aqui, Senhor Jesus, na Tua presença, Pai amado, novamente, te pedindo neste momento, Deus, que o Senhor continue falando conosco, Pai, mas agora através da Tua palavra, Senhor. Fala, Jesus querido, ao meu coração, ao coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor Jesus querido, que está aqui, o que estão, Senhor Jesus querido, aqueles que estão nos ouvindo, Pai, aleluia, Jesus, assistindo ao culto. Pai amado, Deus Santo, fala aos nossos corações, Senhor. Fala o profundo, oculto e escondido, Deus. Fala aquilo, Senhor Jesus querido e santo, não que queremos ouvir, mas que precisamos ouvir, Senhor, da parte do Senhor, Pai. Aleluia, Jesus querido, é o que te pedimos, Pai. Esta noite, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas somente as Tuas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podeis assentar. A palavra de Deus aqui vai nos falar um pouco a respeito de Filipe. Filipe era um dos discípulos de Jesus Cristo, né? Filipe era um dos homens que tinha visto, presenciado o milagre de Jesus, acompanhou a história de Jesus, de perto ali, lado a lado com ele. Filipe tinha visto os milagres que Jesus tinha feito, as maravilhas, as perseguições que Jesus tinha passado. Ele tinha visto não só de fora, mas ele estava ali juntamente com Jesus, como nós sabemos, porque ele era um dos discípulos de Jesus. Agora aqui no capítulo 8 que nós lemos, a palavra de Deus vai nos dizer que ali logo depois da morte de Estevão, lá nos primeiros versículos vai dizer que houve ali uma dispersação do povo. A igreja estava sendo brutalmente perseguida. Os judeus estavam ali perseguindo o povo de Deus, mesmo sendo judeu. Ali havia os romanos perseguindo o povo de Deus. Nós sabemos que todos estavam ali perseguindo não somente a Jesus Cristo, mas estavam perseguindo também os discípulos. E Jesus, ele agora não está mais ali com os discípulos, mas a perseguição, ela continuava. As perseguições ao Evangelho, à palavra de Deus, aos discípulos, aos ensinamentos, ela continuava. E a palavra de Deus vai nos dizer que depois que Estevão morreu, teve ali uma dispersação dos discípulos, houve ali uma separação um pouco do povo, e os discípulos, meus amados irmãos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, guiados por Jesus Cristo, eles tomaram agora o seu rumo para fazer aquilo que o Senhor designou para eles fazerem, que era pregar a palavra a toda a criatura, que era anunciar o Evangelho, que era falar de Jesus Cristo, que era pregar o Evangelho a toda a criatura, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra, como nós sabemos que Jesus disse. E agora a palavra de Deus vai nos dizer que Filipe está ali fazendo aquilo que Jesus ordenara. Filipe está em prontidão, fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus designou ele para fazer. Ele era um homem de Deus que dava ouvidos à voz do Senhor. E ele estava ali em Samaria,
E nós vamos ver a palavra do Senhor lá mesmo no capítulo 8 de Atos, que não somente Felipe estava ali pregando a palavra de Deus, mas Felipe ele vai primeiro e logo depois vai também João e Pedro, a palavra de Deus vai nos dizer. Felipe está ali orando pelas pessoas, ele está pregando o evangelho, ele está falando de Jesus Cristo, ele está anunciando a palavra de Deus, mesmo no meio daquela perseguição. Sabemos aqui na palavra de Deus que vai nos dizer que havia uma perseguição da parte de Saulo, que não era ainda convertido, perseguia bravamente o povo de Deus, perseguia o evangelho, lutava com todas as suas forças, com todas as suas garras, e nós vemos ali que eles estavam passando por esta perseguição. Só que Felipe não temeu a perseguição que ele estava passando. Felipe, meus amados irmãos, assim como os outros discípulos, não temeram aquilo que poderia lhe fazer o homem. Mas Felipe e os seus outros discípulos, seus outros amigos, companheiros, discípulos de Jesus, estavam preocupados somente em fazer aquilo que o Senhor o designou a fazer. A palavra de Deus vai nos dizer que quando eles chegam ali agora naquela cidade de Samaria, eles começam a fazer aqueles milagres através de Jesus Cristo, começam a operar as maravilhas através do nome de Jesus Cristo, e aquela cidade começa a ver na vida de Felipe o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que eles não somente ouviam o que Felipe falava, mas também viam. Eu estou falando Felipe porque a palavra de Deus vai nos falar sobre Felipe. Amém, irmãos? Nós sabemos que tem mais discípulos aqui. Eu quero ler juntamente com os irmãos o versículo 9 de Atos 8, que diz assim: Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. O Espírito do Senhor estava agindo ali na vida de Felipe. O Espírito do Senhor estava ali juntamente com ele operando. Mas a Bíblia vai nos dizer que tinha este homem. Este homem se chamava Simão. Este homem, ele iludia as pessoas. Ele iludia as pessoas com as suas mágicas. Ele era um homem que fazia mágica e ali ele ganhava dinheiro com isso e ele acabava iludindo as pessoas. Só que agora entra ali naquela cidade um homem de Deus, entra ali agora naquela cidade alguém que faz as maravilhas de verdade, alguém que não usa de ilusão, que não usa de mentira, que não usa de engano, mas que usa do poder do Espírito Santo de Deus. A cidade começa a ver, as pessoas começam a ver os milagres acontecendo, elas começam a ficar contentes. A Bíblia não vai nos dizer que elas ficam alegres, só que tinha alguém também observando eles, e era Simão. Este homem agia por poderes de mágica, e este homem também ficou, a Bíblia vai nos dizer em algumas versões que eu li, atônico. Ele ficou admirado, ele ficou espantado com aquilo que Felipe fazia através do Espírito Santo de Deus. Ele impunha as mãos e as pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Ele impunha as mãos deles, os milagres aconteciam. Aquele homem agora chega até eles e fala assim: olha, eu tenho visto que vocês, quando colocam as suas mãos, as pessoas são batizadas. Quando vocês impõem as mãos de vocês, há uma mudança na vida das pessoas. Há uma transformação. Algo acontece de diferente. Deixa eu te perguntar. Quanto que custa este poder? Quanto que vale este poder? Quanto que você quer em dinheiro para passar este poder para mim, para que eu também, ao colocar as minhas mãos sobre as pessoas, elas possam também ter a mesma virtude? Nós vamos ler, eu vou ler juntamente com os irmãos no versículo, eu vou ler no versículo 10 em diante para os irmãos entenderem. A qual todos entendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este grande é a virtude de Deus sobre a vida de Simão. As pessoas que estavam iludidas. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludidos com artes mágicas. Mas, versículo 12, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João.
os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Pedro e João também. Eu vou ler juntamente com os irmãos o versículo 17, que diz assim: Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. O que Simão, meus amados irmãos, não tinha entendido ainda é que o poder, ele não se compra. O poder, ele não se compra e ele não se vende. O poder, ele não se empresta. O poder, ele não se aluga. O poder, ele é dado por Deus. O poder, ele é conquistado, porque ele vem através do Espírito Santo de Deus. Paulo, meus amados irmãos, depois foi virar um servo de Deus, depois da transformação. Depois de ter um encontro com Jesus Cristo, depois de receber da parte do Senhor o Espírito Santo de Deus. Todos os discípulos que estavam com Jesus receberam o Espírito Santo de Deus, mas não foi um que passou para o outro. Não houve uma compra, não houve ali um aluguel entre eles, uma locação, não houve ali um empréstimo, não houve ali uma distribuição, um pouco fica com você e um pouco fica comigo. Não, todos eles conquistaram o Espírito Santo de Deus através da busca, através da oração, através da comunhão, através da intimidade. E era isto que Filipe, Pedro e João tinham com Jesus, intimidade. Era isto que aquele Simão ele não tinha entendido. E agora ele veio, ele fica admirado. Ele era um homem que tinha, meus amados irmãos, o costume ruim. Ele tinha sobre a sua vida espírito imundo. Ele tinha sobre sua vida algo, meus amados irmãos, que vinha do diabo, que era de enganar as pessoas. E agora quando ele se depara com aqueles homens pregando a palavra de Deus, fazendo milagres, ele também quer aquele poder, e ele pergunta se ele pode comprar, mas a palavra de Deus vai nos dizer que imediatamente Pedro responde a ele. Pedro, ousado e usado pelo Espírito Santo de Deus, responde para ele no versículo 20: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste de que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pedro, meus amados irmãos, exorta a Simão a se arrepender. Exorta a Simão a ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Exorta a Simão a ter uma experiência com Deus, uma intimidade. Olha para ele e fala assim: este dinheiro que tu tens, esse dinheiro que tu queres, vai ser a sua perdição. Este amor que você quer ganhar, conquistar através do dinheiro, vai ser a tua perdição. Você está amando o dinheiro, arrepende-te. Simão, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 24, que ele diz assim: Porém Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Simão entendeu que o poder de Deus ele não é comprado, o poder de Deus ele não é emprestado, o poder de Deus, meus amados irmãos, ele não é dado de homem para homem, mas ele só vem através do Espírito Santo de Deus. Tanto é que a palavra de Deus vai nos dizer que Filipe agora está ali, e o Senhor, o Espírito Santo do Senhor leva ele para outro lugar. Leva ele de que maneira? O Senhor diz para ele: levanta-te. Levanta-te, Felipe, agora, e vai para outra banda. Nós vamos ler aqui, vou ler juntamente com os irmãos o versículo 26, capítulo 8, versículo 26, que diz assim: O anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Filipe, dirigido pelo Espírito Santo de Deus,
o Espírito Santo de Deus que não se compra, não se vende, não se aluga, não se empresta. Ele agora está dirigido pelo Espírito Santo de Deus ali, e o Senhor toca ele para ir para outra banda. E por que, meus amados irmãos, eu li na palavra do Senhor, por que Filipe saiu dali para ir para outra banda? Por que o Senhor tirou Filipe daquele lugar, chamou Filipe, disse para Filipe se levantar e ir para outro lugar? Porque, meus amados irmãos, talvez na cabeça de Filipe ele não estava entendendo. Mas porque naquele lugar que Filipe iria, havia um homem sedento, com fome, com vontade, com muita vontade pela palavra do Senhor. Filipe ainda não sabia, ele estava apenas, meus amados irmãos, ouvindo e obedecendo a voz do Espírito Santo de Deus, mas havia um homem que estava ali, e aquele homem, a palavra vai nos dizer que ele era eunuco, era um superintendente, aleluia, aquele homem trabalhava para a rainha dos etíopes, aquele homem tinha um cargo importante, aquele homem tinha uma posição, meus amados irmãos, maravilhosa, era um homem que exercia poder. Era um homem que exercia poder através do seu cargo. Mas era um homem que estava sedento. Um homem que estava com fome. E somente o Espírito Santo de Deus que reconhece um homem e uma mulher sedento pelo Espírito Santo. É somente o Espírito Santo que reconhece quando eu e quando você queremos ser cheios, queremos ser usados, queremos ser transformados, queremos ser mudados, queremos ser diferentes. Somente o Espírito Santo de Deus que enxerga isso. Somente o Espírito Santo de Deus. Talvez eu esteja por fora, meus amados irmãos, e eu esteja ali, bonitinho, uma capinha, uma coisa assim maravilhosa, mas eu não estou sedenta pelo Espírito Santo de Deus. Talvez, meus amados irmãos, você vai olhar uma outra pessoa, que muitas das vezes as pessoas até julgam mesmo pela roupa, não está todo engravatado, não está com a saia arrastando até o chão, mas a pessoa está ali, é sedenta pelo Espírito Santo de Deus. Talvez, meus amados irmãos, eu vou olhar para um irmão dentro da igreja, para uma irmã, e vou dizer, olha, aquele irmão vai na igreja todo dia, aquela irmã vai na igreja todos os dias, ela está sedenta pelo Espírito Santo de Deus, mas aquele que está lá com aquele cargo maravilhoso, aquele que está lá numa posição maravilhosa não está, e o Espírito Santo de Deus está dizendo não. O Espírito Santo de Deus está dizendo não, que mesmo tendo muita gente dentro da igreja assiduamente, continua sem querer o Espírito Santo de Deus. Mesmo estando na igreja assiduamente, continua sem arder o seu coração pelas coisas de Deus. E até mesmo aquele que está ali numa posição elevada, muitas das vezes está ali naquela profissão, mas está oprimido, está carregado, está, meus amados irmãos, abatido. E ali ele abre a palavra do Senhor. Ele abre a palavra do Senhor porque ele quer encontrar para o seu coração um conforto, porque ele quer encontrar para a sua vida um renovo, ele quer encontrar para a sua vida uma transformação. Meus amados irmãos, eu nunca assisti nenhum filme, eu nunca assisti nenhum desenho, eu nunca vi nenhuma pregação, mas eu consigo imaginar, aleluia, aquele eunuco ali, como a Bíblia diz, dentro do seu carro, lendo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, o seu coração ardendo, o seu coração com vontade, o seu coração sedento, e lia a palavra do Senhor. E agora, quando ele se depara com a palavra do Senhor, esta mesma palavra que eu muitas das vezes deixo lá e não leio todos os dias, esta muita palavra que muitas das vezes a gente deixa de canto e vai ler só quando tem culto, esta palavra, meus amados irmãos, que foi tão perseguida, está hoje em nossas mãos, esta mesma palavra. E a palavra de Deus nos diz que Filipe estava ali, juntamente perto daquele homem. Não foi por acaso, o Senhor levou Filipe até ali. Quando Filipe chega até ali e vê aquele eunuco lendo esta palavra, ele pergunta, vou ler juntamente com os irmãos. Levantou-se e foi, eu vou ler juntamente no versículo 28. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te junto a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse-lhe, entendes tu o que lês? O Espírito Santo do Senhor falou para Filipe, chega até aquele carro. E aí Filipe ouviu ele lendo. E aí então o Espírito Santo do Senhor coloca sobre a vida de Filipe para perguntar para ele, você está entendendo o que você está lendo?
Você consegue entender aquilo que você está lendo? Eu estou vendo o que você está lendo aí, mas você está entendendo? E aquele homem diz para Felipe: como? Como que eu vou entender? Como que eu vou entender? Se não há quem me ensine, se não há quem me pregue, se não há quem me explique, como que eu vou entender? E disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E aquele homem disse para Felipe: sobe e assenta-se aqui. Rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Quando ele viu na vida de Felipe um certo interesse em explicar, houve ou não houve o interesse da parte de Felipe? Direcionado pelo Espírito Santo de Deus, houve. Felipe chegou até ele e perguntou para ele se ele estava entendendo. E ele diz assim: olha, não estou entendendo. E como que eu vou entender se não há quem me explique? E como que eu vou entender se não há quem me pregue? E como que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? E muitas das vezes a gente está ali no nosso trabalho, a gente está ali do nosso lado com alguém, a gente está ali com alguém do nosso lado sedento, ou até mesmo na nossa casa, e a gente está vendo a pessoa falando, a gente está vendo a pessoa sofrendo, a gente está conseguindo enxergar a pessoa sofrendo ali o seu sofrimento, e nós temos a palavra em nossa boca, e nós não temos coragem de perguntar. Nós não temos coragem de falar, nós não temos coragem de fazer aquilo que Felipe fez, abrir a boca. Quando ele abriu a boca e perguntou para aquele homem com o seu coração ardendo, prontamente disse para ele que não entendia não, porque não tinha quem ensinasse. Felipe, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, se assenta agora perto daquele homem e vai ver qual é a escritura que ele está lendo. E a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 32, que a escritura que ele lia era esta: foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te, de quem disse isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Aquele homem estava sedento, meus irmãos. Aquele homem estava com vontade da palavra do Senhor. Aquele homem queria entender as Escrituras. Aquele homem queria conhecer aquilo que Isaías estava dizendo. Ele queria conhecer aquele homem a qual Isaías estava falando. Tanto é que ele pergunta, aleluia, para Felipe, e ele diz: olha, de quem que este homem está falando? Quem é este homem que sofreu tanto? Quem é este homem que foi levado como um cordeiro até o matadouro, não abriu a sua boca, não transgrediu, não blasfemou, não reclamou? Quem é este homem tão perfeito? Quem é este homem tão maravilhoso? Quem é este homem com este amor tão grande, que este profeta está aqui descrevendo, que foi levado para o matadouro como um cordeiro, não abriu a sua boca, não reclamou em nenhum momento, aleluia, não transgrediu, mas simplesmente obedeceu. Diga-me, Felipe, este homem é quem? Ele está falando dele mesmo ou ele está falando de outro homem? Era a oportunidade que Felipe queria para falar de Jesus Cristo. No versículo 35 que nós lemos, a palavra de Deus vai nos dizer que Felipe então abriu a sua boca. E aí começou a falar da escritura de Jesus Cristo. E quando eu estava lendo essa mensagem, o Senhor tocou no meu coração. É só abrir a boca. É só abrir a boca, meus amados irmãos. O Senhor tocou no meu coração que é só abrir a boca. Porém, quando o Senhor estava ministrando, eu escrevi aqui três, meus amados irmãos, coisas que o Senhor tocou no meu coração. Que para abrir a boca, antes é necessário eu seguir essas três. Primeiro, antes de eu abrir a boca, eu preciso entender que eu tenho que ter o Espírito Santo de Deus na minha vida. Se eu não tiver o Espírito Santo de Deus, não adianta eu abrir a minha boca. Mas Daniele, como? O Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Filipe.
Felipe tinha sido cheio do Espírito Santo de Deus. Felipe tinha tido experiência com o Espírito Santo de Deus. Felipe, meus amados irmãos, era alguém que tinha intimidade para com Deus. Então, ele não saiu abrindo a boca por abrir. Ele não saiu falando as palavras que ele queria. Ele não saiu falando, meus amados irmãos, aquilo que ele achava. A palavra de Deus vai dizer que quando Felipe ele abre a boca, ele fala das Escritura. Ele fala da Escritura do Senhor Jesus. Ele fala sobre a transformação. Ele fala sobre a mudança. Ele fala sobre o renovo. Ele fala sobre o batismo. Não só o batismo com o Espírito Santo, mas o batismo nas águas. Ele fala, meus amados irmãos, sobre o arrependimento. Ele fala para aquele homem tudo aquilo que ele viu e ouviu Jesus falar. Estava na boca de Felipe. E outra coisa que eu coloquei, que o Senhor tocou no meu coração, é ouvir e obedecer. Felipe era cheio do Espírito Santo de Deus, mas Felipe obedecia. Ele ouvia e obedecia. E muitas das vezes, meus amados irmãos, talvez eu fico esperando uma mudança em algo. Eu quero uma transformação em algo. E ali, às vezes, eu fico ali pensando, meu Deus, mas eu estou ali, eu estou buscando. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou buscando o Espírito Santo de Deus. Senhor, mas será que eu estou obedecendo? Será que basta sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Será, meus amados irmãos, que eu quero ser cheia do Espírito Santo de Deus, mas não pregar? Ou ser cheia do Espírito Santo de Deus, mas não falar? Ser cheia do Espírito Santo de Deus, mas não obedecer? Ser cheia do Espírito Santo de Deus só para dizer, olha, ali vai uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Felipe foi cheio do Espírito Santo de Deus, mas ele soube obedecer. Ele ouviu e obedeceu quando o Espírito Santo diz para ele, Espírito Santo de Deus disse para ele, levanta-te e vai para a outra banda. E a terceira coisa que o Senhor colocou no meu coração foi o abrir a boca. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós ouvimos e obedecemos, nós não temos medo de abrir a boca. Porque quando nós abrimos a boca, meus amados irmãos, nós entendemos pelo próprio Espírito Santo de Deus, que a palavra quem coloca não somos nós. Eu posso garantir para os irmãos que muitas das coisas antes de pregar eu escrevo, porque eu vou ali ministrando, pedindo para Deus a ministração, pedindo para Deus a ministração, mas se eu contar o que eu falo, não dá 10% do que eu mesmo escrevi, porque não é do meu jeito, não é da minha maneira, não é do meu querer, não é do que eu tenho decorado, não é do que eu quero falar, não é do que eu quero ministrar, não é do que eu acho, é do que o Espírito Santo de Deus sabe que eu preciso ouvir e o que a igreja precisa ouvir. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, nós não nos preocupamos em abrir a boca, não nos preocupamos em abrir a boca, sabe por quê? Porque sabemos que é o Espírito Santo de Deus que fala. Quando Deus diz para Jeremias falar, e Jeremias, meus amados irmãos, ali diante da presença do Senhor, ele disse, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. A palavra de Deus disse que é para ele, não te preocupas com o que te vai dizer. Não te preocupas com o que vai sair da sua boca. Eu colocarei as palavras na tua boca. Então abra a boca. Somente abra a boca. Quando Moisés está ali na presença do Senhor, Moisés também fica preocupado com o que ele vai falar. Ele diz, olha Senhor, eu não sei nem falar. Eu sou gago, eu não sei falar, não sei me expressar. Deus diz o que é para ele, não te preocupas com o que vai dizer. Eu colocarei as palavras na tua boca. Então o que nós vemos, meus amados irmãos, na nossa vida é o que é necessário, é disposição para sermos, meus amados irmãos, usados pelo Espírito Santo de Deus a abrirmos a nossa boca. E quando nós dizemos, meus amados irmãos, em pregar, não é somente subir em um púlpito, não, nada disso, o pastor cansa de falar aqui, não é estar aqui ou estar ali, não, é pregar, é fazer isso que Felipe disse, ali, no meio do caminho, dentro de um carro. Ele pregou o Senhor Jesus. Ele falou o Senhor Jesus. Ele, meus amados irmãos, abriu a tua boca e o Senhor operou. E a transformação? Quem foi que fez? E a mudança de vida? Quem foi que fez? E o renovo? Quem foi que fez? Quem se encarregou de fazer? O Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, eu quero ler juntamente aqui com os irmãos para nós finalizarmos. No versículo 36 que diz assim, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco,
Eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o seu coração. E respondendo ele, disse-lhe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele entendeu perfeitamente aquilo que Filipe tinha dito. Não porque Filipe disse palavras bonitas, nem palavras difíceis, mas sim porque Filipe se encarregou de apenas abrir a boca e o Espírito Santo do Senhor foi ministrando no coração daquele eunuco. O Espírito Santo do Senhor foi ministrando no coração daquele eunuco, a ponto, meus amados irmãos, no meio do caminho ele vê a água e fala assim: olha aqui a água que tu disseste que se eu for batizado, a água que tu disseste que se eu preciso ser batizado nessas águas, olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? E Felipe tinha a resposta: nada, nada impede de ser batizado, somente se tu creres no teu coração. E ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós já sabemos o final, a transformação do Senhor na vida daquele homem. Ele foi batizado, ele foi transformado, ele teve uma mudança de vida. E o Espírito do Senhor tomou a Felipe, arrebatou e levou ele para outro lugar. Então, meus amados irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós entendemos que não há dificuldade. Por mais palavras difíceis que tenha na Bíblia, e tem palavras difíceis na Bíblia de entender, mas quando nós nos colocamos na disposição do Espírito Santo de Deus, Ele nos dá um entendimento. Amém?